Em setembro de 2000, eu tive uma experiência interessante. Perdi uma carteira, não consegui achá-la de jeito nenhum. E começou a me dar um desespero. Eu revirei a casa, pedi para minha esposa me ajudar. Tinha que fazer uma viagem, sem a carteira não ia rolar. E a minha esposa falou assim, essa carteira não está aqui. Eu falei, olha, eu estava suspeitando, mas vindo de uma expert que nem você. Eu não sei, aqui em São Paulo, lá no Sul, quando a gente não acha as coisas, a gente chama a esposa da gente. Porque elas têm superpoderes. Não é sério, às vezes eu falo, Kelly, onde é que está a tesoura? Segunda gaveta, escrivaninha. Eu abro, não está. Ela diz, olha direito. Eu, não está. Fecha. Quando ela vem, abre, pum, aparece a tesoura. Aí chamei minha esposa, ela revirou a casa comigo de alto a baixo que era um sobrado. Ela olhou para mim e falou, a carteira não está aqui. Falei, ontem eu fui na igreja. Certeza que eu lembro ter pego a carteira para sair. Fui na igreja, procurei banco onde sentei, gabinete, nada. Falei, onde fomos depois? Jantar na casa do fulano de tal. Acordei o irmão, falei, desculpe te acordar tão cedo. Eu estou desesperado, tentando achar minha carteira, porque sem ela não viajo. Eu acho que eu esqueci ontem. Reviramos a casa dele, nada. Quando saiu o desespero foi aumentando, porque eu vi que ia perder a viagem. E eu falei, Deus, por favor, me mostra onde está essa carteira. Me mostra. Mas me mostra era assim. Na melhor das hipóteses na minha cabeça, me dá uma ideia, me faz lembrar. E quando eu estou orando, me mostra. Eu tive uma visão, coisa que não costumo experimentar. Foi como se passasse uma tela de cinema, assim, na minha frente. Um filme estrelando eu mesmo. Como era o filme? Eu morava numa casa que ela era mais alta que o nível da rua e tinha uma escada que descia meio em S, assim, até a entrada da casa. Eu tinha parado o carro na entrada de pedestre, porque a garagem era pelo fundo. Mas tinha chovido muito à tarde. Uma chuva que eu nunca vi, nem antes nem depois. Morei 9 anos naquela cidade, nunca tinha visto uma chuva como aquela. E chegou a hora de ir para a igreja, eu estou olhando para o carro que eu deixei lá na garagem e pensando como é que eu vou pular essa enxurrada. Então eu estou no alto da escada calculando quanto que eu tenho que correr para pular. E é como se a tomada da filmagem pegasse de baixo para cima. Eu estava vendo a roupa que eu estava usando quando fui para o culto. Era uma noite muito fria, típica lá do sul. Então eu estava com um sobretudo. E a carteira que eu usava na época não era dessas carteiras de bolso como hoje. A gente chamava de capanga. Era um negócio, a carteira de couro grande, da época em que o finado talão de cheque a gente guardava ele aberto. Vocês têm ideia do tamanho dela. Enorme. E eu vi na visão aonde estava a carteira. Eu coloquei no bolso externo do sobretudo. E eu percebi que na hora que eu estou calculando o que eu tenho que correr, e realmente descorrendo dou o pique, eu percebi que a hora que eu dei o pulo e fiz um movimento com a perna direita, ela bateu por dentro do sobretudo, e ela cuspiu, ejetou a carteira para o lado de fora. Na hora que ejetou, foi como se o filme desse um zoom na carteira saindo, e ela em câmera lenta. Para quem é da época do videocassete, quando entrava o slow motion, o som mudava, lembra? Porque mudava toda a alteração do... E aí eu vejo aquele carteirão na minha cabeça, na visão não tem som, mas na minha cabeça, na hora de contar, imagino. Eu vejo aquele carteirão em câmera lenta virando e caindo. Quando ele está assim, no meio do caminho, a visão sumiu. O que eu deduzi? Falei, está na calçada lá em frente de casa. Morava numa rua pouco movimentada. Voltei correndo para casa, olhei a calçada toda, nada. Onde está essa carteira? Nada. Pensei, algum vizinho achou, jogou para dentro. Olhei o quintal, nada. Caixa de correio, nada. Aí me deu um desespero dobrado. Não era mais só perder a viagem. Falei, Deus, eu nunca tenho uma visão. Agora que pareceu que eu tive uma, não deu em nada. Mas aí eu lembrei que na visão, alguém deu pause e desligou antes de terminar, quando a carteira estava no ar. Eu falei para Deus, eu quero ver o fim do filme. Eu quero ver o fim da visão. E, gente, voltou no pause, a carteira lá no alto. E alguém soltou o play com a câmera lenta de novo. E eu vi ela caindo. E dessa vez eu vi onde ela caiu. Dentro d'água, na enxurrada. Só quando ela entra na enxurrada, volta à velocidade normal e ela sai em disparada, levada pela água. O Espírito Santo falou comigo. Acha o primeiro bueiro. A carteira é grande, ela está enroscada, ela não passou. Eu achei o primeiro bueiro, comecei a tirar galho de árvore, folha, tinha sido uma chuva forte. A carteira estava lá enroscada, eu achei o máximo. Na verdade, não achei só o máximo, eu fiquei quase metido. Ficava dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu fiquei empolgado com aquele negócio.